Silvana Ramiro está chegando mais uma vez aqui para a gente. Tem interdição na Brasil? Pois é, uma interdição importantíssima e que deve deixar o trânsito bem difícil nos próximos dias. Mas aqui no Radar RJ a gente dá todas as dicas. Claro, sempre. Sempre. Vamos seguir então, gente. 7h10. BRT Transbrasil, já começaram as obras. Vai ligar Deodoro ao centro do Rio de Janeiro. No sábado, dia 10, começa uma interdição muito importante. De olho aqui no telão, é um trecho de 350 metros. Bem aqui, ó, altura de Manguinhos. Quem vai explicar tudo isso pra gente é a Ana Paula Santos, que está lá no centro de operações, junto com Pedro Junqueiro, o chefe executivo. O trânsito, que já era difícil, vai ficar ainda mais difícil, né, Ana Paula? Explica pra gente como é que vai ser. Olha, Silvana, principalmente para quem vai para o sentido zona oeste da cidade, porque ali naquele trecho serão 2 faixas e no sentido contrário, meia faixa. Vou conversar agora com o Pedro Junqueira, que é o chefe executivo aqui do Centro de Operações. Pedro, como é que vocês estão planejando o impacto no trânsito com esse fechamento, principalmente no sentido zona oeste, que é o que vai ter um impacto maior? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Silvana. Essa obra, de fato, é de grande impacto. Estamos falando da pista central da Avenida Brasil. É muita operação, um reforço nos recursos. Necessariamente, os cidadãos, precisam migrar para o transporte público. É muito importante. Nós estamos cuidando das 2 faixas exclusivas dos ônibus para que elas permaneçam em ambos os sentidos. À tarde é montada uma reversível da faixa exclusiva no sentido Zona Oeste, que vai operar na pista da Brasil no sentido centro. Então, na prática, no dia de manhã, as 4 faixas da pista central sentido Zona Oeste, 2 estão fechadas, uma é uma faixa exclusiva de ônibus e só uma está ali disponível para veículos particulares. Então é uma obra de grande impacto, porém, repetindo o que já fizemos, já passamos por muitas obras importantes, vai deixar um tremendo legado para a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. A gente já preparou uma arte aqui, um mapinha, mostrando como é que vai ficar a Avenida Brasil nesse trecho. As pessoas vão ver daqui a pouco, olha, aí depois das obras, como é que ela vai ficar pronta. Mas, enquanto isso, essa primeira fase de obras tem a previsão aí de duração de 4 meses. Enquanto isso, o que é que as pessoas têm que fazer para evitar maiores transtornos no trânsito, Pedro? Principalmente migrar para o transporte público quem puder. Nós temos as barcas fazendo a conexão de São Gonçalo, Niterói, para o Rio de Janeiro, ou então da Ilha do Governador. Nós temos a Supervia com capacidade disponível para trazer uma parte da Baixada ou a zona norte da cidade, também um pouquinho da linha 2 do metrô, e os ônibus mantendo ali o privilégio das faixas exclusivas. Temos operação com Guarda Municipal e com Detro para auxiliar a disponibilidade das faixas exclusivas de ônibus. Volta para casa sentido Zona Oeste, linha vermelha vai ser uma rota alternativa, mas vai ficar complicado também, né? Sim, as rotas alternativas, além da linha vermelha que já trabalha carregado, nós temos as ruas internas que levam para os bairros. Então, estamos falando de Marechal Rondon, por exemplo, a Avenida Pastor Martin Luther King, ou então a Dom Helder Câmara. Todas essas vias, se for possível, vão ter ajustes viários para melhorar a capacidade, mas são vias carregadas. Muito obrigada pelas informações, Pedro. Mas Silvana, o jeito vai ser usar o transporte público para evitar um pouquinho do trânsito ali, que vai ficar pesado. Vai ficar pesado, gente, e é só o início das obras. Portanto, a partir do dia 10, 2 faixas no sentido Zona Oeste e meia faixa no sentido centro, 350 metros de interdição na Avenida Brasil, altura de Manguinhos. Mas aqui no Radar RJ, todas as dicas para a gente tentar fazer com que você não fique preso no engarrafamento. São 7h13. Vamos subir novamente. Globocop continua monitorando a cidade. Oi, Vandré Pereira, tá por onde agora? Então, Silvana, um outro caminho aí de quem chega, né, de quem volta do seu Réveillon, enfim, das suas festas. A rodovia Presidente Dutra, a gente está vendo a altura do Trevo das Margaridas. O motorista vai chegar aqui à Avenida Brasil pela Dutra. O motorista vem com um pouco mais de retenção ali, mas sem muito problema, viu? Na verdade, um pouquinho de retenção, acúmulo de veículos apenas. Quando chega aqui à Avenida Brasil, vai pegar um trânsito sem maiores dificuldades aí no sentido Rio. Essa é a pista, né? A pista que desce aqui para o seu vídeo em direção à direita. Veja o caminho que o Assis já está fazendo aí pra gente. Geralmente bem mais complicado. Assis está me dando um toque aqui, Silvana, que realmente ele sobrevoa aqui todo santo dia e é difícil hoje. A situação tá boa, né? A gente está vendo que o motorista vai encontrar um pouquinho de dificuldade logo aqui na frente, ó, em função ali já de ponto de ônibus e de uma saída aqui, né? De uma outra saída da pista aqui, mas de um acesso, na verdade, a essa pista da Avenida Brasil, mas não enfrenta muitas dificuldades pela Brasil, não. Hoje,
Vou te falar que o trânsito ainda está muito bom, né, Silvana? A gente viu aí na maioria das vias, trânsito ainda bem diferente dos dias comuns que a gente vê ao longo do ano. Obrigada, Vandrei. Verdade. Vocês viram ali na Dutra um pouco da pista úmida. Vai ficar assim porque a chuva hoje vai ter chuva em alguns períodos, principalmente à tarde. Vamos agora para a linha amarela, principal via expressa que liga a Barra ao centro do Rio de Janeiro. Estamos lá com a nossa equipe do radar. Lembrando que hoje é o primeiro dia útil depois do aumento da tarifa. Aumentou de R$ 5,50 para R$ 5,90, 40 centavos a mais na tarifa do pedágio da linha amarela. Essa câmera está na altura de Del Castilho, o trânsito flui bem em direção ao centro do Rio de Janeiro. Agora imagens ao vivo da Ponte Rio-Niterói para você que deixa São Gonçalo e Niterói. O tempo de travessia permanece em 20 minutos. Há uma certa retenção aí no acesso, mas depois o trânsito flui bem em direção ao Rio de Janeiro. Visibilidade está boa, apesar do mau tempo, mas o trânsito flui bem na chegada ao gasômetro. Agora informações atualizadas sobre os transportes públicos. Vamos então para a estação Maracanã, onde chegam os trens e o metrô. A gente vê aí movimentação tranquila, pessoal chegando para trabalhar na estação do metrô Maracanã, não há problemas. Agora a gente vai com as imagens da Supervia. Veja, este é o saguão da Central do Brasil. Muitos trabalhadores também desembarcando na Central do Brasil. Lembrando, Santa Cruz e Japeri, 8 a 15 minutos, intervalos. Deodoro, 6 minutos. Belfor Roxo, 15 minutinhos. E Saracuruna, 10 a 15 minutos. E olha, a gente tem um flagrante de acidente no BRT Transcarioca que liga o Terminal Alvorada ao aeroporto Tom Jobim. Foi no fim de semana. Segundo os passageiros, veja só, 2 ônibus do BRT bateram durante uma tentativa de ultrapassagem, no corredor expresso. O acidente foi logo depois que os veículos deixaram a estação Merck, no Largo da Taquara. Não há informações sobre feridos. Vocês estão vendo aí as pessoas aí vendo esses 2 ônibus que, segundo os passageiros, estavam tentando fazer uma ultrapassagem. Vamos atualizar então as informações sobre o BRT, indo direto para o Terminal Alvorada com a Larissa Schmidt, que acompanha a movimentação. Tudo tranquilo por aí, Larissa? Não está chovendo por enquanto, né? Oi, Silvana, tudo tranquilo, não está chovendo, apesar dos passageiros estarem reclamando aí do aumento. Você falou do aumento do pedágio, eu volto a falar, abrimos o jornal falando sobre o aumento aí nas tarifas de ônibus, né, de R$ 3,00 para R$ 3,40, um aumento de 40 centavos, mais de 13%. O Ministério Público vai entrar com uma liminar questionando aí, pedindo a suspensão desse aumento, que segundo o Ministério Público é inconstitucional, maior do que deveria. Agora eu vou passar as informações sobre o sistema BRT. Ali no corredor Transoeste, os ônibus partem entre 5 e 12 minutos. E no sistema Transcarioca, aliás, no corredor Transcarioca, esse intervalo é de entre 4 e 10 minutos. Aquela linha que parte aqui da Alvorada e vai até o Galeão faz esse trajeto a cada 20 minutos. Silvana. Obrigada, Larissa. Tudo sobre transportes públicos aqui no Radar RJ. Faltou, então, informação sobre as barcas. Veja, Araribóia partindo a cada 10 minutos, Charitas a cada 15. Cocotá na ilha, próxima embarcação daqui a pouco, às 7h45. E Paquetá sai às 8 horas da manhã. A gente volta a falar sobre aquele vazamento que a gente mostrou agora há pouco, o Globocop mostrou do alto. Veja, altura perto da SEDAI, Avenida Brasil, altura da Penha, vazando muita água, um verdadeiro chafariz. A gente mostrou agora há pouco ao vivo. Pois é, segundo a SEDAI, o vazamento começou durante a madrugada e as equipes já estão a caminho para fazer o conserto. Vamos agora atualizar informação sobre a Avenida Atlântica, caminho de quem está saindo da Barra, de quem sai da Zona Sul em direção ao centro do Rio de Janeiro. Vamos atualizar então com as imagens ao vivo. Veja, essa é a Avenida Atlântica, altura da Princesa Isabel, trânsito fluindo bem, com faixa reversível funcionando, pista reversível. Essa já é a Lauro Sodré, altura da Venceslau Braz, não há retenções. Vamos agora mudar a câmera. Já estamos na Avenida Pasteur. Também não há problemas para quem segue em direção ao centro por este corredor que é muito importante, né, gente? E agora Aterro do Flamengo, com pistas livres em direção ao centro do Rio de Janeiro. E agora, se você perdeu a previsão do tempo, só acordou agora, 7h19, não tem problema. A gente fala novamente para você se programar. Vamos com imagens ao vivo da Baixada Fluminense, Belfor Roxo. Temos muitas nuvens em Belfor Roxo e a temperatura agora na casa dos 24 graus. A gente ainda tem uma frente fria no sul do estado, que deixa o tempo instável hoje. Chove forte a partir da tarde, tá? Principalmente nas regiões serrana e metropolitana. Vamos atualizar agora o acumulado aqui da chuva. Vamos voltar para o nosso telão, porque
porque a gente preparou aqui, veja, o índice de chuva acumulado, veja, choveu muito forte em Nova Friburgo, 72,8 milímetros nas últimas 24 horas, assim como na Rocinha, onde teve chuva forte, Olaria e Angra dos Reis. Renata. Amanhã a gente se encontra novamente aqui? Sem falta. Encontro marcado. Obrigada, Silvana. Tchau, Até Renata. amanhã.